a gente veio aqui, estava lotado também, só que a galera estava sentada. Hoje está todo mundo de pé, mas espero que vocês estejam confortáveis aí. Queria agradecer por cada um que trouxe 1 quilo de alimento. Você não sabe quantas vidas estão precisando desse alimento, amém? Que bom que a gente é abençoado e pode ter a nossa comida na mesa, mas tem gente que não tem. Então que Deus abençoe cada um que participou desse negócio. Não preciso nem dizer que eu estou muito diferente da última vez que muita gente aí me viu. Muito diferente do que era o meu passado, muito diferente da forma que eu fui conhecido no Brasil todo. Muita gente pode até estranhar, meu, tu tá muito diferente, meu. Eu tava esperando eu ver uma pauleira aqui. Você fica aqui, santo, santo, santo. Minha vida é essa, meu. É santo, 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 pra lá e pra cá o tempo inteiro. Glória a Deus. Deus faz novas todas as coisas. E não pense que eu não me acho diferente, às vezes eu não me estranho. Teve uma vez que quando eu comecei a andar com Jesus, eu cheguei em casa e eu tinha o hábito de toda vez que eu chegava em casa eu falava para minha mulher: olha, tô indo pro quarto, quando você for leva a lata, né? Eu tinha uma lata de maconha desse tamanho que toda vez eu falava: olha, leva a lata. E um belo dia eu chego em casa, vou pro quarto e falo: olha, tô indo pro quarto, quando você for leva a Bíblia. Aí eu parei no meio do corredor assim, voltei, olhei pro espelho e falei: caramba, cara, virei crente agora. Leva a Bíblia, eu não estava esperando por essa. Esse negócio, virar crente é uma coisa meio esquisita, né? Porque crente é aquele que crê. E ou você crê ou você não crê. Ninguém vira uma pessoa que crê. Ou você crê ou você não crê. Ou você é uma pessoa que não acredita em nada, ou você é uma pessoa que tem a disposição para crer. Quando eu comecei a andar no meio do povo de Deus, eu demorei um pouco para me acostumar. Porque tudo era diferente. As conversas eram diferentes, as gírias, né? Quando você chega na rua e fala: e aí, maluco, beleza? Chegava, e aí, vaso, tudo na glória. Vaso na glória, rapaz, o que é isso? Vaso. A gente começa a se adaptar aí. É natural estranhar. É natural estranhar. Mas eu ficava curioso, falava: meu, o que esse povo tem, cara? Porque as pessoas que me evangelizaram, ou seja, que me trouxeram a palavra de Deus, não era uma galera que tinha minha cara. Não era uma igreja que eu chegava, tinha uma prancha em cima do púlpito, com uns golfinhos pintado na parede, um monte de foto de surf. Não era uma parada que eu chegava e me sentia: ah, tô aqui na minha tribo. Não, era um monte de veinha, daquelas do cabelão até o pé. E, meu, eu achava tudo esquisito no meio daquela galera. E era realmente diferente, mas era um diferente para muito melhor, que eu não imaginava que existisse um povo desse na face da terra. Quando elas começaram a ir lá em casa para levar a palavra de Deus para mim, eu falava: meu, crente eu conheço, é a pior raça do mundo, só pensa em dinheiro. Elas vêm aqui para tomar minha grana. Aí eu fugia, não ficava. Até que eu fiquei um belo dia, aceitei Jesus e comecei a andar com aquelas irmãs. E elas nunca me pediram um centavo. Eu falava: meu, mas que negócio é esse? Aí comecei a andar na casa delas. E comecei a ver que às vezes elas não tinham nem arroz, cara, para pôr para a família delas comer. Mas elas arrumavam um dinheirinho para pegar o metrô para ir lá em casa, quando eu morava em São Paulo, orar por mim, me levar a palavra, me dar palavras de consolo, porque eu estava na fase mais difícil da minha vida. Por mais que eu estivesse no auge de banda, vendendo disco, fazendo muito show, conhecido para lá e para cá, eu estava na fase mais infeliz da minha vida. Eu comecei a querer saber que diferença era essa, o que fazia esse povo tão diferente. Inclusive, uma das coisas que eu fiquei diferente, meu, é que agora eu falo pra caramba, tá? Antes eu não falava muito, não falava muito não. Hoje vocês vão me perdoar, mas eu vou falar um pouquinho. Não vou falar muito não, mas eu queria falar um pouquinho. Eu queria saber que diferença era essa. Comecei a andar com Jesus e fui vendo diferenças acontecerem na minha vida. O jeito como eu tratava as pessoas, o jeito como eu falava, o modo como eu me portava, como eu me comportava, começou tudo a ficar diferente.
Eu vou te falar uma coisa que é muito verdade. Eu nunca fiz força alguma para ser transformado. Eu não fiz força alguma para largar a maconha. De um dia para a noite eu larguei. Eu não fiz força nenhuma para parar de falar palavrão. Simplesmente foi um hábito que eu perdi e comecei a achar nojento. Eu não fiz força nenhuma para olhar as pessoas nos olhos e poder falar: meu, tô feliz. Foi tudo muito natural. Chegar para um amigo meu e falar: meu, te amo. Eu te amo pro macho, tá louco? Não foi muito difícil, nada disso, porque não foi obra minha. Foi obra de Deus na minha vida. Deus é um Deus que transforma. Ele transforma de verdade. Ele vem agindo nas prioridades, onde você mais precisa. Mas a partir do momento que você se deixa, que você se entrega, que você fala: Senhor, eis-me aqui, faz a obra na minha vida. Eu pedi um dia isso para Deus. Eu estava canceroso, estava com câncer de estômago, eu nem sabia que tinha, só sentia os sintomas no meu corpo, me definhando, cheio de caroço pelo corpo todo, emagrecendo. Era infeliz, não conseguia amar a minha esposa, que na época era minha namorada, mas não conseguia ter uma palavra boa para ela. Estava tudo errado na minha vida, viciado. Sabia que ia morrer, achava que não ia durar mais um ano. De repente um tal de Jesus Cristo entra na minha vida, um Deus vivo, que uma semana depois que eu convidei ele para entrar na minha vida, me cura. E de uma hora para outra eu já não tinha mais dor de estômago, já não tinha mais caroço no corpo. Engordei. É natural que eu me tornasse uma pessoa curiosa para saber mais a respeito desse Deus e do que é caminhar com esse Deus. Nunca tinha conhecido Jesus, eu conheci o Jesus pregado numa estátua, o Jesus derrotado de sunga, todo sangrando. Era esse Jesus que eu conhecia, eu não conhecia o Jesus vivo. E comecei a caminhar com ele. De repente eu entro numa igreja que um cara que me ligava o tempo inteiro pelo telefone, o apóstolo Rinaldo do Ministério Bola de Neve lá de São Paulo, para eu ir dar testemunho lá. E eu, como eu estava andando muito com as irmãs, assim, eram igrejas mais tradicionais, eu falava: meu, igreja de surfista, prancha no púlpito, isso é uma bagunça com o nome de Deus, tá louco, não vou lá nunca. De repente eu fui, no meio do louvor eu comecei a chorar, vi as pessoas falando em línguas, gente que nem eu, gente com a minha cara, os manos de regata adorando a Deus. Eu falava: meu, que é isso? Uns doidos mais tatuados que eu falava: que é isso? Diácono com os dreadlock no meio da cintura, falando: meu Deus, Jesus está voltando. Caramba! Glória a Deus. Uma reguezeira no louvor, e o povo todo adorando a Deus, gente falando em língua, o poder de Deus caindo naquele lugar. Eu falei: meu Deus, uma galera com a minha cara, na mesma vibe. Me apaixonei pelo ministério. Dentro de alguns anos me membrei desse ministério. Sou missionário desse ministério, minha esposa. A gente viaja pelo Brasil todo, pelo mundo, pregando a palavra de Deus, dando testemunho. A nossa vida é essa. Mas o que eu queria saber era mais qual é a raiz dessa diferença. Por que esse povo é tão diferente? Sendo que agora eu conheci um povo diferente que era a cara de todo mundo. Eu falava: meu, tinha um nego com cara de metaleiro, com cara de mano do hip hop, cara de surfista, cara de skatista, tinha cara de tudo quanto era jeito, de gente normal que você vê na rua adorando a Deus com tudo, se entregando de verdade. Hoje eu estava pensando nisso e o Senhor me trouxe um versículo que está numa passagem da Bíblia, onde Jesus está caminhando e nessa estrada que ele está caminhando tinha um cego. E esse cego ouve o barulho da multidão e fala: quem é que está passando aí? Aí falaram para ele: é Jesus, o mestre. Ele já tinha ouvido a falar da fama de Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a berrar para Jesus Cristo. Ele era cego, estava ali naquele canto todo moribundo. E as pessoas começavam a falar para ele: cala a boca, meu, você não está gritando para o mestre, você acha que ele vai te atender? Tu é cego, está aqui fedendo. Você acha que Jesus quer saber de alguém fedendo? E quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito dele foi tão desesperado que tocou o coração do Senhor. E Jesus falou: chama ele aqui, traz ele aqui. E trouxeram aquele cego.